Porque você quer saber o que vai acontecer, está aqui, para você se preparar para o que vai acontecer. O anticristo, um enganador, de São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo viveu de 315 a 386 depois de Cristo, portanto, século IV. O referido anticristo virá quando os tempos do Império Romano tiverem sido cumpridos e o fim do mundo estiver próximo. Surgirão juntos 10 reis dos romanos, reinando em diferentes partes, talvez, mas quase ao mesmo tempo. E depois desse 11º, o anticristo, que por seu ofício mágico se apoderará do poder romano. E dos reis que reinaram antes dele, 3 ele humilhará, e os 7 restantes ele manterá em sujeição a si mesmo. A princípio, de fato, lhe dará uma demonstração de brandura, como se fosse uma pessoa erudita e discreta, e de sobriedade e benevolência. E pelos sinais mentirosos e maravilhas de seu engano mágico, tendo enganado os judeus como se ele fosse o esperado Cristo, ele será posteriormente caracterizado por todos os tipos de crimes de desumanidade e ilegalidade, de modo a superar todos os homens injustos e ímpios que foram antes dele, exibindo contra todos os homens, mas especialmente contra nós cristãos, um espírito assassino e cruel, impiedoso e astuto. E depois de perpetrar tais coisas por apenas 3 anos e 6 meses, ele será destruído pelo glorioso segundo advento do céu, no unigênito Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, o verdadeiro Cristo, que matará o anticristo com o sopro da sua boca e o entregará ao fogo do inferno. Ora, essas coisas nós ensinamos não por nossa própria invenção, mas tendo-as aprendido das divinas escrituras usadas na igreja e principalmente da profecia de Daniel que acabamos de ler, como também o arcanjo Gabriel o interpretou, falando assim: a 4ª besta será um 4º reino na terra, que ultrapassará todos os reinos, e que este reino é o dos romanos. Já reparou que a 2ª vez está estudando profecia, falando do anticristo, cai, não foi a internet que cai, é o sistema do YouTube aqui, hein? 2ª vez, ontem foi mais ou menos nesse horário, a internet está lá bonitinha, daqui eu vejo lá as luzinhas verdes, quando acende uma vermelha caiu, mas só que não, né? Olha, não adianta, gente. Você está vendo a censura, hoje tem o Rios falando disso aí. Naquela época, no começo do ano, eu falava que a censura era assim, né? Você não podia falar de Bergoglio, né? Tal que Francisco estava censurado. Agora, eu falava, ainda bem que anticristo não está, só que agora já está. Então, vamos lá. Então, é assim. O anticristo virá quando dos tempos do Império Romano tiverem sido cumpridos e o fim do mundo estiver próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, falamos de Império Romano. Você já lembra lá dos Césares, você já lembra dos imperadores romanos, Diocleciano, aquele louco lá, perseguidor de Cristo, perseguidor dos cristãos. Aí você se lembra já dessa parte de Hollywood, aquela turma com aquelas roupas, aquele saiote esquisito, né? Aqueles soldados romanos lá. Então, mas eu queria lembrar o seguinte, olha só. Império Romano, olha que interessante, porque assim, o anticristo está na ponte aérea entre Roma e entre Israel, tá? É simplesmente, a gente sabe disso, nós sabemos aí que a falsa igreja já serve ao anticristo, e lá em Israel existem alguns rabinos que dizem que já se reuniram, não sei se todos, mas alguns disseram na internet aí que já se reuniram, nos jornais também, com o Messias deles, mas a gente sabe que o Messias é Cristo e esse é só depois. E ele não vai se reunir com ninguém antes. Quando ele voltar, ele voltou. Então, automaticamente, na nossa fé, esse aí só pode ser o anticristo. Tá certo? Segundo as Sagradas Escrituras da Santa Igreja. Aí, então, meus irmãos e minhas irmãs, Roma, você fala Roma, mas hoje o Império Romano, veja, porque é que lá em 2019 nós tivemos aquele sínodo da Amazônia, não foi só um sínodo da Amazônia, não foi só uma questão religiosa, foi assim, além da parte religiosa, teve a parte política também. Ali se reuniram em Roma, naquele mês de outubro de 2019, os comunistas do mundo inteiro. Sem contar que a última reunião do G20, aí, agora, uns 2 anos atrás, foi lá em Roma também. Cidade que não representa tudo isso. A Itália não está com essa bola toda para receber uma reunião de cúpula dos países mais ricos do mundo. Então você vê que tem um centro nervoso aí, até governantes foram lá beijar a mão do Bergoglio, você que ele não gosta que beija a mão, mas enfim, foram lá, é assim, você vê que tem assim, circula assim em torno de Roma até hoje.
Então, é assim, nós podemos contar que a sede está aí, por quê? Porque ali está a cátedra de São Pedro, e é ali que o anticristo quer se assentar. Ele vai estar entre a cátedra de Pedro e entre o antigo templo em Jerusalém, para tentar tomar o poder duplo aí, sabe? Onde esteve a igreja do Senhor, primeiro estava em Jerusalém, depois Jerusalém foi dizimada, praticamente destruída nos anos 70 da era cristã, e depois então em Roma que está a cátedra de São Pedro. E Nossa Senhora La Salete disse que ele vai se assentar no trono de Pedro. Isso não é eufemismo, ele vai se assentar no trono de Pedro. Mas não vai ser Papa, isso não. Porque a sede está retida no céu com o Papa Bento XVI. Assim quis nosso Senhor Jesus Cristo, não temos Papa válido agora, só depois dos 3 dias de escuridão. Você lembra? Eu sempre vou fazer esse resumo para você. Primeiro a grande tribulação, aí o anticristo, aí depois disso a besta, a marca da besta, a grande perseguição. 3 dias de escuridão. Só depois que volta Jesus. Antes é tudo fake. Qualquer um que pode parecer o Jesus mais lindo do mundo, das moçoilas ficarem, ai, além de tudo é lindo. Ai, Jesus diz que é muito lindo mesmo. Mas não é esse que vai aparecer aí. Esse daí é o anticristo, o primeiro é o anticristo. Entra na tua cachola, para você não ser enganado, ser enganada, tá certo? E quando isso acontece, estamos já no fim do mundo. Justamente, fim do mundo, viu? Os profetas falam, os santos falam, fim do mundo, não fala fim dos tempos, não. Surgirão junto 10 reis dos romanos, reinando em diferentes partes, talvez, mas ao mesmo tempo. E depois desse 11º anticristo, que por seu ofício mágico se apoderará do poder romano mágico. Olha só, não milagroso, mágico, milagre é de Deus, aqui é só enganação, magia. Aí é aquela coisa, de um lado que a gente pode entender demoníaca, satânica, do outro lado a parte de enganação. Tem um cara na internet aí que faz uns vídeos que ele é mágico na internet, ele é oriental, não sei se é japonês, todo mundo que é oriental fala que é japonês, mas eu não sei a nacionalidade dele. Faz uns vídeos muito legais, inclusive, né? Umas trucadas, só que é tudo truque, né? É tudo truque, não é mágica coisa nenhuma, ele é só um truque de vídeo, né? Parece que ele está pulando prédio, gente, mas não tem nada a ver, e é muito real. Não tem nada a ver, é tudo aí a magia do vídeo, né? Da tecnologia. E dos reis que reinaram antes dele, 3 ele humilhará, e os 7 restantes se manterão em sujeição a si mesmo. Hora de dizer para essas pessoas que são aí os donos do mundo, os reis do mundo, aqueles que acham que mandam e não pedem, que tem todo mundo no bolso, que eles vão entrar bem mal. 3 ele simplesmente vai humilhar, vai derrubar e colocar outros 3 no lugar. E os outros 7 estarão abaixo dele. Pensam que vão reinar junto com o filho do demônio. Ele vai reinar, vocês vão obedecer. Serão vassalos do diabo, que é o que vocês já são. Essa gente já é isso. Nada menos do que vassalos do diabo. E servos do diabo, que ele pisa e joga para onde quer e faz o que ele quer, sem respeito nenhum. Porque o demônio é assim, usa a pessoa para os seus propósitos, depois cospe fora, pisoteia em cima da pessoa, samba em cima da pessoa ali, é isso. Com ele não tem nada, não é que não como Jesus, como nosso Deus, que nosso Deus é misericordiosíssimo e justíssimo, agora o demônio é injustíssimo, é o contrário, totalmente o contrário, certo? A princípio ele dará uma demonstração de brandura, como se fosse erudito, discreto, de sobriedade e benevolência. Será o cara mais legal do mundo. Eu acabei com a grande tribulação. Pode me adorar, pode me adorando. Vai ser isso, o cara mais legal do mundo. Olha, nós vimos políticos aí de tantos países nos últimos anos parecendo os caras mais legais do mundo e eram traidores das populações dos seus países. Gente acreditando em tantos falsos messias nos últimos anos e eram só traidores e não passavam disso. E você olha até hoje, eu vejo lá vídeo de certos presidentes aí, tem diversos países, gente, eu sou uma pessoa internacional, que vê jornal internacional, certo? E você vê essa gente, você fala assim, não é possível que você não presta? Como assim? Olha só o seu discurso, eu estou lendo na legenda, e você fala olhando na câmera, está olhando no olho seu, assim, olhando na câmera. Não é possível que você seja um crápula comunista disfarçado, servo do diabo! É isso. Servos do anticristo, todos fazendo jogo do anticristo. Falam e atuam como o anticristo quer que eles atuem.
Tem mulher no meio aí também, hein? Não esquece que tem mulher no meio aí. Aí afora, nós já passamos por presidenta aí, mas aí afora tem gente, país que não teve ainda essa experiência. E tem gente, não vamos generalizar, mas muitos deles, vou contar para você, né? É uma falsidade que eu vou contar para você. Se falsidade fosse medida em peso, a pessoa nem andava mais, de tão pesado que era. Incrível. Tendo enganado os judeus como se fosse o Cristo esperado. Ele posteriormente, então, enganando os judeus. Não estou falando para vocês, está enganando os judeus. Eu não estou falando isso faz tempo já. Está enganando, não adianta você falar assim, aquele povo judeu. Não, calma. O povo não tem nada, não tem culpa. O povo não tem culpa, pode ter alguns lá que fazem parte do conluio desse pessoal de liderança religiosa, mas o povo segue os líderes religiosos e acreditam e acham que eles estão falando a verdade, como acontece com a gente aqui, Aqui não acontece também que tem um monte de gente que acha que padre, entre aspas, continua sendo padre. Pode falar o que quiser do Francisco, mas o meu padre é muito santo. Até a hora que começa a parecer escândalo. Meu padre é muito santo, vou contar para você, viu? Eu não conheço nenhum, eu conheço muito padre, mas santo só Bento XVI. Sinceramente, não conheço nenhum que possa falar isso. Então a pessoa ou é iludida ou quer se iludir, um dos dois, né? Vamos lá. Aliás, eles falam que não tem esse negócio de pôr gente no altar. Não sei por que esse povo continua pondo gente no altar, porque esse monte de padre e bispo, entre aspas, aí, eles falam que não é para pôr ninguém no altar. Só quando morre a mãe de alguém lá, aí eles falam que está já no céu para não ter muita choradeira. E também tem um dízimo bom depois. Ele será posteriormente caracterizado por todos os tipos de crime, de desumanidade e ilegalidade, de modo a superar todos os homens injustos e ímpios que foram antes dele. Claro, é o próprio filho do diabo. É o filho do diabo, só pode ser o mais ímpio dos ímpios, o pior, o mais injusto dos injustos, claro, o mais desumano dos desumanos, o mais ilegal dos ilegais, é claro. Ele é o campeão de maldade, porque ele é filho do próprio demônio. Nós temos uma profecia aí que diz que ele é filho de um bispo católico, tá certo? Ele nasce filho de um bispo católico com uma religiosa judaica. É a profecia da nossa igreja, aprovada pela igreja. Então veja como as coisas estão batendo cada vez mais. Quando você estuda um livro de profecia como esse, você entende um monte de coisa que antes ficava assim no vácuo, você não entendia, ficava vago. Especialmente será terrível contra nós cristãos, contra todos, mas especialmente contra nós cristãos. Eu não falo que esse pessoal aí, num primeiro momento, quem tiver a marca da besta está numa boa. Eu quero ter a marca da besta, que eu estou numa boa, eu estou tranquilão aqui. É no primeiro momento, depois que tiver a marca da besta e for escravo do diabo, declaradamente, que daí o diabo sabe que a pessoa que tem a marca da besta na testa ou na mão, já era, o Senhor já não aceita mais, aí começa a pisar em cima de todo mundo, esmagando todo mundo como se fosse uva naqueles tonéis. Então, acha que está fazendo muito tomate, né? Põe aquele tomatão no tonel lá antigamente, né? Pisava no tomate. Pensa que está fazendo sucesso, vou ficar do lado vencedor? Então, mas o lado vencedor está nem aí com eles, vão ser pisados também. Contra nós vai ser pior. Mas não é por isso que para eles vai ser ótimo, só no começo. Claro, tem que iludir o povão, né? No começo vai ser ótimo, agora depois aguenta. Porque vão ser perseguidos também. Nós, muito mais, claro. Com um espírito assassino e cruel, impiedoso e astuto. Só que depois de tudo isso, 3 anos e meio depois, será destruído pelo glorioso segundo advento no céu do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, o verdadeiro Cristo, que matará o anticristo com o sopro da sua boca e o entregará ao fogo do inferno. E tudo isso, aqui o nosso santo de hoje diz que tudo isso está previsto, ele está falando das profecias que estão nas divinas escrituras, especialmente a profecia de Daniel. Não tem para onde escapar, você percebeu? Não tem para onde fugir. Com marca da besta ou sem marca. Quem puser a marca da besta e falar para você, mana, você vai entrar bem se você não colocar a marca da besta, filha, você tá louca? Olha, o cara vai destruir todo mundo, olha, você vai perder, não vai poder comprar nem vender, você não vai poder fazer nada na sua vida, não vai ter acesso a médico mais, você já era, você vai ser anulada, você vai ser riscada do mapa na rede social, você vai ser riscada da internet, você vai ser riscada, assim, até da lista do governo, você vai ser banida proscrita, vai estar lá com... Deixa falar. Responde assim para ela. Põe a marca da besta, depois a gente conversa de novo. Dá mais um ano e meio.
Depois a gente conversa de novo, depois que você tiver a marca da besta, daqui a mais um tempinho, você vai ver o que você vai ver. Para você não vai ser melhor. Porque você vai pôr a marca do diabo, para você não vai ser melhor. Pode falar de boca cheia, porque é isso que vai acontecer. E isso está profetizado. Todas as profecias reconhecidas pela Santa Igreja estão dizendo a mesma coisa. Até parece que o demônio trata alguém bem. Nem os diabos que trabalham para ele não trata bem, quanto mais vai tratar bem. Aí, os humanos que ele odeia, ele nos odeia. Ele totalmente nos odeia. Mesmo com marca da besta, ele nos odeia. Mesmo que tenha quem tenha a marca da besta, ele vai odiar do mesmo jeito. E vai combater do mesmo jeito, e vai pisar, e vai perseguir. Não vai ser lá do outro lado da cerca a felicidade. Que lugar bonito, lindo, iluminado, comida grátis, bebida à vontade. Aqui a gente na seca, do outro lado da cerca, passando fome, sem poder fazer nada, enquanto eles até parece. Não vai ser nada disso. Então, meus irmãos, é preferível sofrer estando com Jesus e ter o paraíso no final, estar do lado de Jesus no final, do que ser iludido, depois sofrer do mesmo jeito e terminar no inferno para sempre. Então, não é um bom negócio. O negócio é continuarmos com o Senhor até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.